Esperando aqui a colaboração de vocês, voltamos com a Carol. Bom, vou aproveitar esse último gancho do Lucas para a gente falar sobre segurança aqui no estado. No dia 19, né, Cláudio, teve uma audiência pública justamente sobre segurança, pensando nos problemas e nas perspectivas, né? Eu queria que tu dissesse para a gente, então, o que foi pontuando lá e quem esteve presente na audiência também, quais entidades participaram. Bom, a ideia dessa audiência pública que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul foi uma ideia do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o presidente Ricardo Breyer, e preocupado exatamente com esse tema, que é um tema que hoje aflige a todos nós, né? Isso há muito tempo já que a OAB do Rio Grande do Sul vem se debatendo nesse assunto e nós tentamos de alguma maneira produzir alguns resultados, trazermos alguma colaboração, né, para o estado do Rio Grande do Sul. O que nós temos visto nesses últimos tempos é que há um crescente nessa questão da segurança pública, né? Eu até mesmo alguns artigos que já coloquei aqui na própria Zero Hora, chamando atenção para esse tema, eu sempre faço e trago um paralelo exatamente com o que nós vivemos na época da Copa do Mundo, né? Seja aqui no Rio Grande do Sul, seja no Brasil como um todo. Na época da Copa do Mundo, nós tivemos uma sensação que era uma realidade da segurança, né? Nós tivemos uma sensação de segurança, mas nós tivemos, na realidade, uma ideia de segurança pública. Que seria o ideal sempre, seria o né? ideal, que seria o ideal. Por que funcionou lá e não funcionou aqui? Por que uma audiência pública como essa, chamada pela OAB do Rio Grande do Sul, ela trouxe tantas e tantas pessoas, entidades representativas da sociedade para dentro do prédio da OAB? Porque exatamente esse é o sentimento das pessoas hoje. As pessoas veem isto como algo prioritário, né? Nós não podemos pensar no Estado delegar saúde e educação, mas isso já acontece hoje. É um absurdo, mas acontece. Agora, a segurança pública ela é indelegável, né? Hoje eu tenho dito, inclusive manifestei isso no dia que nós estivemos lá na audiência pública da segurança pública, eu disse que o cidadão brasileiro hoje paga uma altíssima carga tributária e, além disso, Carol, muitas vezes paga em dobro. Veja bem, quando nós precisamos de uma escola ou de uma universidade, muitas vezes nós pagamos os nossos impostos, nós temos que buscar uma faculdade ou uma escola privada. Então estamos pagando novamente. Precisamos de saúde, pagamos impostos, mas temos que contribuir invariavelmente para planos de saúde privados, para que se possa ter uma condição de saúde melhor, que também estão cada vez mais difíceis, né? Quando nós temos um carro, nós pagamos IPVA, mas ainda temos que pagar pedágio. Portanto, na realidade, o que está acontecendo é que nós pagamos os nossos tributos, uma carga tributária, como disse, altíssima, e muitas vezes acabamos tendo que pagar em dobro tudo isso. Então, qual é a ideia da OAB do Rio Grande do Sul, qual é a ideia do presidente Ricardo Breyer? É, com esta audiência pública, trazer, primeiro, luzes para o problema segurança, que é algo que é lamentável o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também criarmos um comitê que possa trabalhar com este tema a partir do reclamo da própria sociedade. E isto nos dará seguramente condições de contribuirmos de uma forma direta para esse tema, que é um tema tão importante. Claro. Tem um dado que é interessante que foi apresentado na audiência, que além de todos os problemas que envolvem a segurança, tem a questão do prejuízo também, né? Claro que a gente pensa, obviamente, primeiro na nossa segurança, na nossa saúde, mas o prejuízo, ele é real e também é uma preocupação, né, Cláudio? O prejuízo com a violência no Brasil já chega na casa dos 5% do PIB. Então, é bem como tu disseste agora, a gente paga 2 vezes por tudo, inclusive pela violência, né? Precisa pagar pelo hospital, a gente paga também a questão do caos prisional também, né? Causa prejuízo, porque são nossos impostos que acabam... Então, assim, é um círculo que não acaba no nosso prejuízo e na nossa insegurança. E mais, Carol, essa questão hoje da segurança pública, ela impacta de forma direta a própria economia do Estado. Eu já escrevi também sobre isso, né? Na medida que nós temos este altíssimo índice de insegurança, o que acontece? O comércio acaba sofrendo com isso, o comércio de rua, as lojas acabam fechando, os bares acabam não produzindo e não faturando como deveriam faturar, porque as pessoas deixam de sair por conta da insegurança. Portanto, é um prejuízo econômico que nós temos também. Quando se fala em presídios, que tu colocasses agora, a grande crítica que nós vemos, e isso é recorrente, as pessoas sempre dizem, olha, notadamente os políticos, não, mas olha, presídios não dá voto. Isso é um grande equívoco.
investir em segurança pública, investir na área prisional, dá voto sim. E as pessoas e a sociedade têm que compreender o que significa o investimento em presídio. Hoje o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e temos isso em vários estados do país, não são presídios. Nós temos locais onde se deposita seres humanos. Exatamente. E isso é um círculo que acaba sendo um círculo vicioso. Porque se coloca um ser humano de menor potencialidade ofensiva dentro de uma casa prisional como esta, quando ele sai muito mais violento do que quando entrou. E este é um fato que nós não podemos desconsiderar. E quando isso acontece, tu coloca uma pessoa com maior potencial ofensivo em termos de criminalidade para a rua novamente. Ou seja, para que as pessoas compreendam, se coloca uma pessoa que não tem potencialidade ofensiva marcante dentro de um presídio, e quando ele sai revoltado com as condições que ficou, não é ressocializado, e quando volta para a rua, volta formado no crime. Por quê? Porque ele cursou uma verdadeira escola do crime. E é discriminado, né? Porque não vai ter oportunidade tão cedo. Além disso, pessoas empregam. Exatamente. Além disso, ainda é discriminado. E, portanto, isso o coloca novamente na linha da criminalidade. Só que muito mais preparado e muito mais violento. A sociedade tem que perceber isso. Sim. Eu vou pedir então para quando a OAB receber retorno do Estado sobre essa audiência, por favor, retorne aqui em Óbidos. A gente segue conversando mais um pouco a respeito desse evento. Transmitir esse convite ao presidente Ricardo Breyer. Por favor, vai ser ótimo. Agora a gente consegue falando de violência, eu queria voltar para a violência do jovem em especial. Ainda sobre essa Assembleia, teve esse evento, teve uma fala interessante de um dos alunos da URGS, Lucas Casais, que levou uma proposta de maior segurança no campo da universidade. Porque não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todas as universidades do país, São Paulo tem universidades que tem muitos casos de violência dentro do campus, né? Como é que isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Quais são as propostas que foram apresentadas? Eu acho que o que nós temos no Rio Grande do Sul, ainda neste campo, eu não vejo com tanta intensidade quanto eu tenho visto em outros locais da federação, né? Eu, por força da Presidência Nacional da Ordem, eu tenho viajado muito. Nós temos alguns locais que eu tenho detectado uma violência maior nesta área especificamente. Essa Assembleia, inclusive, vai para outros estados, né? Não, isso é uma proposta que nós temos hoje, nacional. Isso nasceu no Rio Grande do Sul, a partir desta audiência pública, e eu pretendo agora nacionalizar essa ideia das audiências públicas nos 27 estados da federação. Ou seja, o Conselho Federal da OAB estará patrocinando audiências públicas em todos os estados da federação, porque o tema segurança pública não é um tema que diz respeito apenas ao estado do Rio Grande do Sul. Nós vivemos em alguns outros estados situações muito complicadas também, em termos de segurança pública. Este tema é um tema que tem que entrar necessariamente na agenda do Brasil. Segurança pública hoje, e o problema da segurança pública não é uma realidade do Rio Grande do Sul apenas. Em que pese que nós estamos vivendo aqui uma situação muito delicada. Há que se colocar isto, e é fato, ou seja, o governo do estado precisa encontrar mecanismos de investimento na área da segurança pública. E é possível e é viável. Volto para o início da nossa conversa aqui no programa. Ou seja, na Copa do Mundo, nós tivemos segurança pública no nosso estado. Por que hoje nós não temos? Por que hoje nós temos toda essa situação que está posta? Por que nós não temos mais aquilo que se teve na Copa do Mundo, que são as câmeras espalhadas pela cidade, onde se possa ter um monitoramento diretamente de um determinado local? Isso traz sensação, mas traz segurança para as pessoas. Porque seguramente aquele delinquente ele vai pensar duas vezes antes de cometer um crime, se tiver uma câmera que esteja filmando ele. Isto foi usado com muito sucesso na Copa do Mundo. Nós temos que desenvolver novas alternativas, notadamente utilizando a tecnologia da informação. Eu queria tocar num outro ponto a respeito da violência e também pensando no jovem que está, enfim, rodando o país, obviamente já está rodando o mundo, que é o estupro da menina no Rio de Janeiro, de 17 anos, né, por mais de 30 homens, e que depois de serem divulgadas as imagens, né, pelas redes sociais, as manifestações foram não só de indignação, mas também de esperança de justiça. E, obviamente, as investigações já estão acontecendo, já estão rolando. As últimas notícias que temos, enfim, até um pouco antes de entrarmos no ar, é de que ainda não foi
decretado de que realmente aconteceu um estupro, né? Quem está cuidando do caso disse que ainda estão esperando o resultado dos exames da menina para então dizer que realmente foi de fato e ir atrás dos culpados para julgá-los por isso. Então, obviamente que a indignação quer pressa, né, estimula a pressa das pessoas. Eu queria que você explicasse para a gente como que proceder, então, como é que a justiça precisa proceder nesse caso. Nós temos o trâmite normal judicial, né? Muitas vezes o tempo de um processo, o tempo de uma investigação não é o tempo que a sociedade exige, o tempo que a sociedade quer, o tempo da sociedade. Mas neste caso dessa menina tem inúmeros indícios, né, e situações que são postas inclusive por alguns depoimentos que determinam efetivamente que, ao que tudo indica, de fato ela sofreu este estupro pelo número considerável de pessoas. Aliás, que fosse uma pessoa, né? Claro. Isso é abominável. A situação do Rio de Janeiro dessa menina é algo já recorrente também. Sim. Porque nós tivemos há pouco tempo atrás, tivemos uma situação dessas no Piauí, tivemos uma situação dessas em Pernambuco. Portanto, isto é também um outro olhar que nós temos que ter hoje. Quando nós falamos em segurança pública, nós estamos falando sobre esse todo. Mas aqui também tem uma questão cultural que tem que ser atacada. A violência à mulher, a violência a uma adolescente, como é esta situação, é algo inaceitável. Sob hipótese alguma se pode conviver numa sociedade com uma situação tão grave, tão desumana como foi esta. Muitos grupos comentam, e até autoridades comentam, de que, como o senhor falou, isso é recorrente, né? No Brasil, por dia, quase 10 mulheres são estupradas e, claro, causa indignação também porque foi divulgado, porque chegou até nós, né? E tem muitas que a gente não fica sabendo, né? E que são estupradas com recorrência, né? Inclusive dentro das suas casas. E muitas pessoas comentam de que muitos desses crimes a gente não sabe porque muitas mulheres não conseguem denunciar, que é a velha insegurança, né? A antiga insegurança em relação à mulher que nem a delegacia da mulher consegue superar, que a Lei Maria da Penha também não consegue superar, porque não se tem como garantir a segurança para essa mulher, que vai ter que voltar para casa do estuprador, vai ter que voltar para casa da pessoa que cometeu a violência, que às vezes é o marido, é o pai, que não tem como suprir, porque ela não tem para onde ir. Então, como é que o senhor acha que, na sua opinião, na sua experiência, o que a justiça precisa fazer para finalmente conseguir, pelo menos, atender essas mulheres para que se mude esse quadro de insegurança e finalmente consiga que a mulher tenha coragem de denunciar esses casos, que é o que vai fazer acabar. Bom, primeiro, algumas coisas elas estão sendo feitas, né? Nós temos hoje, inclusive, pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, uma campanha nacional, né? Exatamente nesta linha, ou seja, demonstrando o que significa a violência contra a mulher e, notadamente, mostrando que a mulher tem que buscar, né, as entidades, tem que buscar as autoridades policiais para denunciar estes fatos, né? Mas, acima de tudo, esta campanha também, essa campanha da OAB, ela tem o viés de esclarecimento, de educação, porque isso também é uma questão de educação. Claro. Segundo, na questão de investimento e na questão justamente da repressão a esse tipo de situação, nós temos hoje também alguns direcionamentos, notadamente na área policial, que têm dado grandes resultados, né? As delegacias especializadas, né? Um olhar diferenciado para este tema. O que nós precisamos é conscientizar a sociedade como um todo de que este tema é um tema que deve ser enfrentado. Sempre que se detectar, sempre que se souber, sempre que um vizinho... A denúncia é importante, exatamente, né? sempre que um vizinho isso. fica sabendo de uma situação dessas, olha, acompanha, ouve, ele tem que denunciar, né? Porque... Tem uma insegurança nisso também, né? De um vizinho escuta, mas vai que não é nada, não vou me meter. Não, eu não vou me meter porque isso é briga de marido e mulher, briga de casal. Não, vai neste tema tem que se meter sim, porque, como disse, é absolutamente inaceitável a violência contra a mulher, ainda mais nos termos que nós estamos vendo aí ultimamente. Né? É bom a gente lembrar que o número de denúncia é 180, né? As denúncias são sigilosas, as pessoas não precisam nem se identificar, fica aí a lembrança. E também que hoje a gente fala aqui em Octo ainda sobre esse assunto com a Nadine Gassman, que é médica e representante do escritório da ONU Mulheres aqui no Brasil. Bom, vamos seguir aqui a nossa conversa, né, Cláudia? Aproveitei o assunto para a gente reforçar essa fala de hoje. Eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre o nosso momento do país. A OAB, obviamente, acompanha, né, o impeachment, acompanha a Lava Jato. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, antes da gente aprofundar, um olhar mais geral de como é que a OAB percebe esse momento que o país precisa passar novamente por um impeachment, porque independente de culpados ou não, de quem sejam os culpados, enfim, quem está sendo julgado, o país sofre, né? Fica com as suas marcas, tem um reflexo internacional. Como é que a OAB percebe esse momento?
Bom, primeiro com muita tristeza, né? Aliás, eu disse isso na sessão do Conselho Federal da OAB, que aprovou o pedido de impeachment por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, da Presidente da República. Quando nós encerramos aquela sessão, onde a OAB discutiu durante alguns dias o tema do impeachment, se a Ordem ingressaria com pedido de impeachment contra a Presidente da República ou não, quando nós encerramos a sessão, eu disse, olha, aqui hoje nós não temos o que comemorar. Gostaríamos de estar aqui hoje comemorando o sucesso de um governo que estivesse dando certo, um governo que estivesse dando os resultados que a sociedade espera. Este é um momento triste, notadamente nós não temos e não podemos dizer que não seja. Segundo o Presidente da República, que sofre um processo de impeachment, é um momento delicado na nossa economia, na nossa política. O Brasil para, né? O Brasil hoje está praticamente congelado no que diz respeito à sua economia, a política gerando tantas e tantas crises. Nós vemos hoje os próprios políticos não tendo mais a capacidade de diálogo no sentido de conduzir o país a um novo momento. Mas eu vejo também de uma forma otimista tudo isso que nós estamos vivendo. E aí explico. Eu tenho afirmado e reafirmado que o problema do Brasil hoje não é a crítica, não é o problema crítico no que diz respeito à crise econômica e à crise política. Eu vejo um problema muito maior, que é um problema de uma crise moral e ética sem precedentes que nós estamos vivendo. Mas vejo de forma positiva isto porque eu tenho convicção de que nós vamos sair muito maiores desta crise do que entramos. É possível que se volte para trás depois disso tudo, Não volta, Carol, não volta. Eu tenho convicção de que o Brasil passa por uma ampla e absoluta depuração, em todos os níveis, notadamente no nível político, porque é no nível político, é no âmbito político que nós estamos vendo tudo isso. E quando digo isso, eu não estou aqui a demonizar a política, muito antes pelo contrário, nós temos que perceber isso, nós temos que ter exatamente a dimensão do que significa a política num Estado democrático de direito. Sim. Não há democracia sem política, não há política sem políticos. O que nós precisamos é depurar a classe política. Hoje a sociedade espera que a classe política forme um novo contrato social com ela. E é o que nós precisamos de pessoas comprometidas com a ética pública, comprometidas com a gestão pública e que estejam, acima de tudo, representando o voto de cada cidadão, né? E quais as expectativas, então, da OAB sobre esse governo interino que aí está neste momento? Olha, nós queremos que o Brasil dê certo, né? Seja com este governo, seja com outro governo, o que nós queremos, o que a Ordem busca, é exatamente que o Brasil dê certo. Agora, nós não podemos, por força inclusive da nossa condição, a OAB tem um papel fundamental no que diz respeito à fiscalização do exercício profissional da advocacia, tem um compromisso inarredável com a defesa das prerrogativas da nossa profissão, da profissão de advogado, mas também tem compromissos institucionais. A Ordem dos Advogados do Brasil tem compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da nossa Constituição Federal, com a defesa dos direitos humanos, com a defesa das nossas instituições e, acima de tudo, de uma maior e melhor igualdade social no Brasil. E isto nós temos que fazer. Quando a instituição, quando a Ordem dos Advogados do Brasil se envolve em tantos temas diferentes, e eu lembro aqui, eu tenho hoje 4 meses de gestão à frente do Conselho Federal da OAB, da Presidência Nacional da Ordem dos Advogados. Meu primeiro ato como presidente nacional da OAB foi pautar exatamente o pedido de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Por quê? Porque entendia eu, que este deputado não tinha mais condições de presidir a Câmara dos Deputados, depois de tudo que estava no entorno dele. Foi o primeiro ato nosso, né, da Presidência Nacional da Ordem, depois uma decisão do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, quando nós fomos à Câmara dos Deputados e ao Supremo Tribunal Federal pedir o afastamento do deputado Eduardo Cunha. A mesma coisa fizemos com relação ao senador Delcídio do Amaral. Pedimos a cassação do senador Delcídio do Amaral. Depois pedimos o impeachment da Presidente da República. Enfim, agora criticamos, e temos criticado de uma forma muito pontual, a nomeação de ministros investigados pelo atual governo, pelo governo Michel Temer, porque, desde o início. Falou, né, onde é que fica a ética, né? A gente tem pessoas no momento que o primeiro Brasil escalão do governo sendo investigados. E é um momento que o Brasil quer algo novo, que a sociedade espera
um governo que seja um governo acima de qualquer suspeita. É um momento que a ética tem que funcionar com muita força. E aqui não vai nenhum pré-julgamento a estas pessoas. Estas pessoas, elas têm o direito de se defender. Quando nós criticamos o ministro senador Homero Jucá, que foi afastado, sim, nós criticamos não no sentido de pré-julgá-lo. Ele tem todo o direito de opor a sua defesa e vai ter este direito, sim. Inclusive, se a Ordem dos Advogados do Brasil precisar, ela estará na linha de frente defendendo o seu amplo direito de defesa e a sua presunção, inclusive, de inocência. Mas num governo, num momento que nós estamos vivendo, é necessário que se tenha um novo comportamento, um novo padrão ético. A sociedade brasileira está a exigir isto. Isto é fato. Basta que se caminhe nas ruas para nós vermos o que a sociedade hoje está querendo. O que o senhor acha que a gente vai herdar dos efeitos da Lava Jato? Não só pelas punições, mas pelo fato dela estar acontecendo, porque é inédito no nosso país, né, que as investigações aconteçam, que as pessoas sejam apontadas, né? Acho que nunca esteve num governo tantas acusações públicas, né? Tivemos entre presidente e vice, né? Enfim, como é que a OAB percebe que o Brasil vai herdar de mudança? Bom, como o senhor falou, a gente não pode voltar para trás, né? Tem que ser daqui adiante. Carol, eu acho que o Brasil vai herdar uma nova sociedade. Nós vamos herdar uma nova sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A Lava Jato hoje ela é irreversível. Tudo isso que nós estamos vendo, essas tentativas de alguns governantes de interferir na Lava Jato, tudo isto não vai resolver. Não vão encontrar eco nestas tentativas. Porque a Lava Jato hoje, e estas investigações, elas seguem um rito. As nossas instituições demonstram que estão funcionando na sua plenitude. Supremo Tribunal Federal, todas as instituições democráticas hoje, elas funcionam. E o Brasil está cobrando isso. A sociedade quer uma resposta em cima de tudo isso. Aliás, a sociedade não pode mais continuar com esta incerteza. Por isso eu tenho defendido tanto em determinados momentos, inclusive levantamento de sigilo, de segredo de justiça sobre determinados processos. Quando fui ao Supremo Tribunal Federal, como presidente da OAB, requerer o levantamento da delação premiada do então senador Delcídio do Amaral, para que a Ordem dos Advogados do Brasil pudesse apreciar o pedido de impeachment da Presidente da República, fiz isso porque a sociedade tem o direito de saber. Existe um princípio constitucional que se sobrepõe a todos os demais, que é o princípio da informação, notadamente quando o vazamento já se deu em determinados processos, como foi naquele caso. E pensando justamente nesse saber, né, que o senhor falou agora, como é que o senhor acredita que a sociedade civil também tem que se responsabilizar por tudo isso que a gente falou agora? Em relação à segurança, em relação ao conhecimento político, em relação a participar da vida política do país? Bom, primeiro, eu acho que tu fizesse essa pergunta e já desse a resposta. É participando da vida política do Brasil. Não só em momentos de reclamação, de protesto, né? Sem dúvida, mas fundamentalmente nesses momentos. Olha, a segurança não está bem, nós temos problema na área da segurança pública no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, vamos reclamar. Vamos cobrar das autoridades que são eleitas para que deem soluções. Vamos cobrar soluções. Sim. Agora, nós também temos, e aí é um ponto que tem que se esclarecer à sociedade, nós também temos que fazer a nossa meia-culpa. E onde é que vai a culpa do cidadão comum por tudo isso que está acontecendo? Aliás, esta culpa, na minha avaliação, é das maiores. Nós somos os maiores responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê, Carol? Porque a Constituição Federal, ela diz, o poder emana do povo. E, portanto, por este poder-dever, nós elegemos as pessoas que estão a nos governar. E, por via de consequência, se nós elegemos mal, nós somos os responsáveis. Fomos nós, cidadãos, fomos nós, povo, que elegemos o Eduardo Cunha e tantos outros, o Delcídio do Amaral, e tantas outras pessoas que estão aí hoje, participando da vida política do Brasil. E, portanto, as pessoas têm que compreender que voto não tem preço. Voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética sem precedentes que eu digo que nós estamos vivendo hoje. Portanto, é uma responsabilidade nossa. E a Ordem, ela tem como
prover também esse acesso que a gente falou agora, por exemplo, as pessoas que tiverem dúvida a respeito dos seus direitos, de como exercê-los, como cobrá-los, enfim, de como lidar com os seus advogados, de como conhecer também o trabalho do advogado, né? Como a gente falou agora em relação ao estupro da menina, como o senhor disse, a justiça às vezes obviamente não caminha com a mesma pressa do anseio pela justiça, né? Então conhecer também como ela funciona também é importante. A OAB fornece caminhos para que as pessoas conheçam mais a justiça do país? Sem dúvida, sem dúvida. A Ordem tem desenvolvido inúmeras campanhas extremamente positivas nesse sentido, de esclarecimento e até mesmo servindo como elo, né, entre o poder público em determinados momentos e a própria sociedade civil organizada. Mas, acima de tudo, a Ordem tem hoje um compromisso fundamental, que é também demonstrar à sociedade o real papel do advogado. A Ordem mostrar à sociedade que muitas vezes critica o advogado, por exemplo, o advogado que defende um determinado criminoso, uma pessoa que cometeu um crime. Um questionamento muito comum, né? E às vezes, em alguns momentos, esse questionamento é feito e o advogado acaba sendo confundido com a figura do criminoso. Isto é um equívoco, porque o advogado tem que exercer o pleno direito de defesa daquele cidadão. Isto faz parte de um Estado democrático de direito. Até mesmo porque o cidadão pode ser inocente. E se não for inocente, ele tem que ter a dose da pena correta ao crime cometido. E as pessoas às vezes não percebem isso. E normalmente se vê uma acusação ao advogado. E aí este cidadão que acusa o advogado, que não compreende a função e o papel do advogado, ou que muitas vezes, sendo uma autoridade, desrespeita uma prerrogativa constante da profissão do advogado, esta pessoa tem que parar, pensar e refletir. Se um dia ele precisar ir ao Poder Judiciário, ou para se defender, ou para defender um direito seu, ele terá que buscar um advogado, contratar um advogado. Será que esta pessoa vai querer buscar um advogado que esteja enfraquecido? Ou será que esta pessoa vai querer ter um advogado que seja respeitado e que tenha as suas prerrogativas profissionais absolutamente respeitadas também? Claro. É lógico, porque o advogado fala em nome do cidadão em juízo. E se o advogado está sendo enfraquecido ou desrespeitado, quem está sendo desrespeitado ou enfraquecido é o próprio cidadão que ele representa. Isso é um ponto importantíssimo para que a sociedade possa perceber. E sempre que o advogado estiver, ele envolvido com o crime, ele deixa de ser advogado e passa a ser um criminoso. Sim. Agora, o advogado, quando exerce o direito de defesa de alguém, ele está exercendo a sua atividade profissional e garantindo o Estado Democrático de Direito, não se confundindo com a visão e a atividade do criminoso. Agora, para encerrar, assim, encerrando o nosso raciocínio, Lamáquia, depois de tudo isso que falamos de problemas, né, de saúde, segurança, bom, saúde também, né, de certa maneira, porque uns dias atrás recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos aqui, uma das principais falas dele foi o medo da segurança dentro dos hospitais, né? Enfim, se matou pessoas em frente ao hospital, se matou pessoas dentro do hospital aqui em Porto Alegre, enfim. Aliás, os representantes da área médica estavam na audiência pública lá. Exatamente, exatamente. Então, como o senhor falou, a preocupação com a segurança é de todos nós, né? Então, eu queria que o senhor, para encerrar, uma fala sua de esperança, né, pelo olhar da OAB para o nosso país, assim, como que a gente caminha para a mudança que seja com tudo, né, que não seja com um ponto só. Bom, como eu te disse, eu acho que nós, e eu tenho convicção, estou convicto disso, eu acredito nisso, nós vamos sair desta crise muito melhor do que como entramos. Eu acho que a partir de agora nós começamos a encaminhar um novo Brasil. Um Brasil que todos esperam, um Brasil mais ético, um Brasil mais justo, um Brasil onde as pessoas têm um maior compromisso com a administração pública. Isto passa exatamente pela consciência. Hoje nós vemos, Carol, crianças, jovens, que conhecem política. Olha, Está nos obrigando a refletir mais sobre a política. Eu vou te dizer o que acontece na minha casa. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 9 e uma de 12. As minhas filhas hoje, elas acompanham a política. Tá certo que eu tenho uma atividade profissional hoje que acaba, de alguma maneira, envolvendo um pouco mais a minha casa, mas elas acompanham a política. E quantos jovens hoje já não estão acompanhando a política com uma maior preocupação, com um olhar crítico? E isto tem a ver com aquilo que eu dizia. Ou seja, na medida que as pessoas acompanham a política, veem na política um gênero, digamos assim, de primeira necessidade, política é gênero de primeira necessidade, seguramente essa conscientização na hora do voto, ela vai aumentar. Porque as pessoas não vão mais votar em alguém
porque este alguém é seu amigo, porque este alguém é seu conhecido, porque este alguém lhe ofereceu alguma vantagem. Não, vai votar em alguém porque acredita que este alguém seja uma pessoa que tenha condições de fazer a diferença. E por isso hoje, né, a Ordem dos Advogados do Brasil defendeu tanto, foi uma das principais entidades que liderou o processo pela lei da ficha limpa. Por isso hoje a OAB tem dado tantas e tantas contribuições, como deu ao ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o financiamento de empresas em campanhas políticas, né, de partidos e de candidatos. O que está demonstrado hoje que a raiz da corrupção eleitoral está exatamente ali no financiamento das empresas. E nessas campanhas que nós temos desenvolvido, são campanhas que conscientizam exatamente o cidadão do seu papel e da sua responsabilidade. Tenhamos cada vez mais consciência e memória política, né, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. Ok, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Por favor, retorne, tomara que com boas novidades daqui do nosso estado, né? Tá bom. Muito obrigada, até a próxima. Parabéns aí pelo programa. Obrigada.